Olá, meu nome é Guilherme Neto, eu sou engenheiro civil e hoje eu quero mostrar para vocês um projeto que a gente fez aqui nesse apartamento. Então vamos lá? Bem-vindos, pessoal! Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que aqui nesse apartamento a gente começou o projeto pela cozinha. Eles falaram que eles adoram receber bastante gente, que eles queriam poder fazer aqui um churrasco, entreter, ter uma mesa com bastante gente, uma churrasqueira boa e uma boa bancada. A primeira coisa que eu queria falar é sobre essa pedra aqui. Essa pedra, se você viu meu vídeo anterior que eu falei sobre pedras e como eu compro elas, a gente não tinha considerado ela no projeto. A única coisa que eu sabia é que a cozinha ia ser toda branca, a maior parte da casa ia ser cinza e que a gente queria uma pedra que combinasse. A Tainá, desde o começo, queria um quartzo branco, como a maioria das pessoas. Só que eu convenci ela a deixar em aberto a pedra e que a gente ia procurar uma que encaixasse melhor no projeto. Foi daí que a gente encontrou essa aqui. Essa pedra veio sem querer da Itália. Na verdade, o que aconteceu foi assim, o fornecedor me ligou mostrando algumas pedras, algumas opções, e eu achei essa aqui maravilhosa. Aí eu perguntei por que ela estava tão barata, porque ela é uma pedra de bastante qualidade, ela é um quartzito. Aí ele me contou que essa pedra veio sem querer num navio e que não era para ela ter vindo para cá. E ela foi parar numa graniteira que não vende esse tipo de pedra. E ficou lá por bastante tempo. Então a gente procurou essa pedra aqui, eles se apaixonaram, deu exatamente a quantidade certa para essa pedra. O colocador pra gente, o Felipe, ele penou muito para cortar ela. Ele me contou que ele gastou mais ou menos um disco para cada metro dessa pedra que ele cortava, então foi bastante trabalhoso. Mas ela tá aqui e é um dos motivos pelo qual a Tainá e o Marco quase não querem se mudar desse apartamento. Aqui nessa parte eu queria falar para vocês essa pia aqui. Como vocês podem ver, eu coloquei a pedra toda reta. A gente não tem aquela chamada área molhada, que é onde você pode colocar o escorredor e outras coisas. Então a gente colocou essa pia por cima, ela é uma pia mais funda, maior do que o normal. E para compensar esse tipo de trabalho, a gente utilizou esse escorredor aqui, que ele tem aqui só um fundinho. Caso você coloque a louça aqui, fica aqui a água, você pode jogar fora e tá tudo certo. Tudo pensado. Mas quando você tira esse aqui, fica bem mais bonito, né? Vocês devem ter visto que tem um aparelhinho aqui. Esse aqui é o Google. Então, se você viu a minha lista de produção, falo de automação, você vai saber que isso aqui significa que a casa é toda automatizada. E é por aqui que a gente controla toda a automação. Então, por exemplo, vocês estão vendo esse LED aqui? A gente fez esse LED com automação. E se eu quiser, eu posso pedir para ele controlar para mim. Hey Google, desligar LED cozinha. Na outra casa, o Marco tinha um cantinho do café, onde ele sentava e tomava café pela manhã e tinha umas banquetinhas como essas aqui, e ele pediu para aumentar um pouquinho isso. Então por isso a gente fez a ilha dessa maneira. E também coloquei aqui a máquina de café e tudo que ele precisava para tomar café da manhã. Quando eles me surgiram com essa ideia, o que eu pensei? Vamos fazer uma cozinha também imitando a ilha em nicho. O que significa a cozinha em nicho? A cozinha em nicho significa que a gente tem aqui uma torre de um lado, que é onde ficou a geladeira, outra torre do outro lado, onde ficou a torre quente, né, o micro-ondas e o forno, e em cima a gente tem esses armários aqui, que eles criam esse nicho na cozinha, onde a gente colocou a pia e o fogão. A nossa ideia inicial era pegar essa cor aqui e jogar aqui atrás também de alguma maneira, ou com um porcelanato, ou na nossa preferência mesmo era o vidro pintado, que a gente conseguiria imitar exatamente a mesma cor. Mas foi durante a pandemia, a gente acabou esperando e agora eles estão até querendo vender o apartamento. Já explico por quê. Na continuação da cozinha, a gente colocou bastante armário nesse hallzinho aqui, para eles conseguirem colocar muita coisa. E aqui já em seguida vinha a lavanderia. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de deixar a lavanderia aberta para todo mundo. Então, opa! Esse lado eu não vou poder mostrar. Eu coloquei uma lavanderia um pouco mais simples ali. A gente deixou a lavanderia com a mesma cor, seguindo no branco, para quando estiver aberto a gente conseguir ver bem bonito.
mas mesmo assim ela está escondida, então ali a gente pode pôr bagunça, tanto que a gente colocou. Saindo aqui da lavanderia, a gente tem essa área externa, onde fica a churrasqueira. É uma daquelas sacadas gourmets que a gente conhece bem, e aqui eles colocaram uma churrasqueira que já veio do projeto original. A nossa ideia foi conseguir colocar aqui a churrasqueira junto com o restante da casa e deixar bem integrado, para que ele pudesse fazer festa, abrir isso aqui, sentir bastante gente em casa e não se sentir isolado. E fora utilizar aqui, utilizar a pia, tudo ao mesmo tempo, né? Essa bancadinha aqui foi uma ideia bem legal que a gente teve. Eles queriam que tivesse uma bancada que eles pudessem mexer. Então essa bancada, ela é solta, ela não está fixa aqui. E esse armarinho aqui, eles conseguem mexer. E se ele quiser mais uma bancada, consegue utilizar ali ou onde quiser. Já essa área aqui, a gente deixou reservada para Sara, que é a cachorrinha deles. Esse é o sofá dela, ela adora ficar por aqui. E é um vira-latinha caramelo lindo, maravilhoso, que é a cara do Brasil. Uma coisa que vocês vão notar é que eu não coloquei cortina em nenhum lugar dessa sala. Isso porque aqui a gente tem 2 camadas de vidro, questão de frio não ia ser nenhum problema, de privacidade dá reflexo, então nunca daria pra ver quem está aqui, e a gente não teve que se preocupar, ficou uma iluminação muito boa. Essas portas aqui, todas elas abrem completamente também. E essa área aqui costumava ser um quarto. A gente acabou retirando a parede desse quarto, que aqui já era feito para isso mesmo, era feito de drywall, todo esse quarto aqui. E a gente colocou esse gesso. Qual que é a intenção desse gesso aqui? Antes, quando a gente fez o projeto, minha ideia era não usar gesso em nenhum lugar, não colocar nenhum ponto com gesso, para economia mesmo. Só que o que aconteceu? Quando a gente tirou aqui, tinha alguns encanamentos nessa área. E colocar um gesso fininho aqui ia ser muito sem graça. Então o que a gente fez? A gente alinhou até aquela parte, onde também tinha mais encanamento aqui do ar-condicionado, e fez esse detalhe com gesso aqui. Não é só porque em algum lugar da tua casa tem gesso que você vai precisar colocar na casa inteira, né? Aproveitando esse detalhamento do gesso, eu queria falar para vocês desse painel. Esse painel aqui foi feito pra gente pela Belíssima, assim como o resto dos móveis aqui do ambiente. Mas uma das coisas que eu queria mostrar para vocês é que vocês estão vendo esses detalhes aqui, ó, dos dois lados, e esse porcelanato. Por que a gente fez essa diferença? Aqui naquele canto tinha um pilar e destacava da parede, então ele é para frente. Como a gente colocou esses degraus aqui e a iluminação, você não consegue enxergar essa diferença de nível e fica bem mais limpo e bonito, né? Aliás, uma das coisas que a gente fez aqui nessa casa foi considerar um cantinho para lareira. Essa parte aqui a gente já tinha planejado desde antes, porque eu já queria colocar uma lareira na casa deles lá atrás, e assim como a maioria dos clientes, eles foram um pouco resistentes. Então a gente fez uma lareira móvel. Essa aqui fui eu mesmo que fiz, eu e a minha irmã, a Tenila, e a gente deixou nesse canto aqui onde pode ficar perto do porcelanato. Então não tem nenhum problema que eles usam com frequência, inclusive por isso que está aqui em cima, e nunca deu nenhum problema, só para mostrar para vocês que também é possível as pequenininhas. Agora eu vou mostrar para vocês sobre esse sofá aqui. Esse aqui foi também feito sob medida, como vocês podem ver, tudo aqui nessa casa foi, e ele foi feito pela Estofaria Pontual. Eu faço o desenho para eles, a gente sempre trabalha juntos, eles são meus únicos fornecedores de estofados, e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então, qual que era o problema aqui dessa sala? A gente tinha esse sofá, que eles queriam colocar no meio da sala, e eles queriam se jogar no sofá, como a maioria das pessoas. Eles adoram ver TV por aqui. Mas, como o sofá vai ficar no meio da sala, eu não queria que ele fosse muito pesado, até porque se ele fosse muito grande, o apartamento ia parecer ainda menor. Então, qual foi a solução que a gente teve? Eu fiz sofás modulares. Então, essa parte aqui, ele é um puff, que você pode deslocar ele aqui pra frente. E o jeito que ele é feito é exatamente a mesma espuma, tanto aqui quanto aqui. Então você fica bem confortável assistindo ele. Inclusive, sei que foi uma das coisas que a gente refez para ter certeza de que ia dar esse efeito. Se você quiser também deitar um pouco mais, você pode tirar essa almofada e colocar pra cá. E ela fica quase que o mesmo tamanho de uma cama de casal.
Então vamos falar de uma das partes que me deu mais trabalho, que foi a sala de jantar. Aqui eu queria falar pra vocês, antes de tudo, admite meu erro. Eu errei primeiro na mesa. O que aconteceu? Aqui foi o primeiro sofazinho que eu fiz para utilizar na mesa. E quando a gente comprou, a gente se apaixonou por uma mesa que tinha os pés aqui no canto. Não cometa o mesmo erro que eu. Então quando você tentava entrar aqui no canto alemão, você batia o pé. Então, quando vocês forem comprar esse tipo de mesa, sempre comprem a que tem a base no meio, isso faz toda a diferença. Esse sofazinho aqui, a gente fez nas medidas um pouco exageradas para quando você considera canto alemão. Por quê? Porque, normalmente, você pega aqui uma medida normal de cadeira e fica encostadinho aqui. A gente queria dar essa sensação de luxo e de se jogar aqui no sofazinho, ficar bem confortável. Então a gente encheu de almofada, deixou a profundidade bem grande e com isso a gente ganhou mais uma coisa. Porque aqui a gente fez mais um lugar para guardar as coisas. Então aqui eles também está bastante cheio com coisas de Natal. Então a gente achou qualquer cantinho para estocar as coisas. E aqui foi o que a gente aproveitou, né? Aliás, se vocês repararem, esse lustre aqui vocês já viram em algum lugar. Ele tem o mesmo lustre na minha casa. Os clientes viram o lustre e quiseram igualzinho. Então eu fiz para eles, feito pelas minhas mãos. E daí, para dar um pouquinho mais de destaque para ele e também trazer o verde que a Tainá tinha pedido desde o começo que ela queria na casa, a gente fez esse quadro aqui. Ele foi feito pela Dani M, eu vou deixar para vocês aqui o contato dela, e ela fez sob medida. Ele é gigantesco. Nessa direção aqui, ele ainda é maior do que eu. A gente passou as medidas para ela e uma foto de referência e ela fez exatamente o que a gente queria. E a ideia era justamente essa imagem que vocês estão vendo aí. O lustre complementar o quadro e o quadro complementar o lustre. Aliás, uma das coisas que eu sempre faço para todos os clientes é isso aqui. Quando o pessoal me chama para fazer a casa, eu faço a decoração e tudo mais, todo mundo pensa no conforto, na estética, mas ninguém pensa no cheiro. Isso aqui é um presentinho que eu sempre dou para os meus clientes, que é um cheirinho de casa, onde a gente coloca em algum lugar assim com essas flores secas. Você espirra aqui o cheirinho e a casa inteira fica com um cheiro bem melhor. Sempre façam isso na casa de vocês, vocês não vão se arrepender. Então eu vou mostrar para vocês o restante da casa. Mas antes eu queria falar para vocês sobre a automação. A gente automatizou todo esse apartamento, desde ar-condicionado e TV até as luzes. Se você não viu como é que eu automatizo as luzes, eu vou deixar um card aqui para vocês, mas é bem simples. A gente gosta de automatizar o interruptor. Por que isso? Porque daí vocês podem desligar aqui um toque de botão, como faria numa casa normal, mas se você quiser, você pode ligar e desligar também pela voz. Ok, Google? Ligar interruptores. E liga a casa toda. Então agora vamos dar uma olhada no banheiro, que a gente tem um pouquinho mais de automação aqui e eu quero mostrar para vocês como que ficou. Primeira coisa, bem comum, quando você liga a luz, automaticamente liga o exaustor. Acho que você vai aparecer aí, cameraman. Mas uma das coisas legais que eu queria mostrar é isso aqui. Vocês estão vendo que tem um botãozinho aqui que você pode ligar e desligar? Isso aqui é um desembaçador. Então aqui ele tem o chuveiro, né? Quando você liga aqui, ele vai desembaçar o vidro. Igual aqueles de carro, sabe que tem na parte de trás do carro? E ele não deixa embaçar, bem bom. Mas tem mais uma coisinha que eu queria mostrar. Esse carinha aqui é uma calefação. O que significa? Aqui você coloca a temperatura que você quer que fique o piso. Então se você quiser tomar banho no inverno e sair descalço, ele vai estar com o piso aquecido. Além dessa automaçãozinha aqui que a gente colocou nesse banheiro, também tem no outro. E a única alteração que a gente fez de verdade, porque isso aqui já veio junto com o apartamento, foi essa iluminação aqui, que a gente colocou na altura do centro do rosto, para que a Tainá possa se maquiar com facilidade, ou quem vir aqui consiga ver certinho o centro do rosto. Eu acho isso aqui o ideal para banheiros. E agora vamos ver a suíte. Aqui é onde fica a suíte, aqui é um banheiro, e para cá fica o restante do quarto. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas antes eu queria explicar como que foi a nossa tomada de decisões. A Tainá já tinha falado que ela queria verde na casa, né? Então, como lá na sala a gente conseguiu diminuir a quantidade de verde e deixou mais no quadro, aqui ela falou, não, o quarto eu quero verde. Ela me passou exatamente o tom e a gente pintou exatamente o que ela queria. E daí teve uma outra decisão que foi um pouquinho mais difícil. Ou eles podiam escolher um grande guarda-roupa, e eles tinham bastante roupa, vocês vão ver aqui, ou eles podiam escolher uma cama maior. Então foi uma decisão que eles tiveram que tomar e eles acabaram fazendo o guarda-roupa um pouco maior. Eu apresentei para eles os dois projetos
e esse aqui foi o que a gente tomou. Então vamos dar uma olhada como é que ficou? A Tainá me pediu aqui nesse cantinho para ela poder sentar e se maquiar. Então a gente fez o maior espelho possível aqui, até para não sufocar muito o quarto. E a gente deixou todas as partes dela aqui, onde ela trabalha, um pouco mais expostas. Então a gente colocou um vidrinho, e se ela quiser acessar qualquer uma das coisas que estão aqui, ela já consegue ver facilmente. Aqui a gente também colocou um banquinho para ela sentar. Nesse banquinho a gente colocou um espaço que ela também possa colocar mais coisas dentro, né? Todo espacinho a gente consegue aproveitar para esconder mais coisas. Aí aqui, como eles queriam bastante guarda-roupa, e vocês vão ver que eles têm bastante roupa, o que a gente fez? Dividiu o lado dela e o lado dele, mas o espelho a gente deixou o maior possível, para que eles consigam abrir tudo e ver todas as roupas deles. Só que daí eles perderam muito de cama. Então o que a gente fez para não precisar daquelas mesinhas laterais? Essa foi uma ideia bem legal. Essa cabeceira aqui. Deixa eu tirar a luz. Aqui que vocês vão conseguir enxergar. Nós fizemos uma cabeceira, que ela é um pouquinho mais elevada na frente. Aqui a gente colocou o LED. E aqui a gente colocou várias tomadas. Então eles guardam as coisas aqui, ó. E você não vai conseguir ver, porque já é um pouco mais elevado. E atrás, a gente fez até um pouco mais fundo, para que a cortina pudesse cair por trás. Então aqui a gente conseguiu fazer toda essa parte de mesinha lateral, só que no fundinho da cabeceira. Aqui no quarto do João, a nossa ideia foi um pouquinho diferente. A gente queria fazer um quarto que pudesse envelhecer com ele, mas que tivesse todo o charme de um quarto de bebê. Então todas as decorações que a gente fez foi pensado para que a gente pudesse retirar facilmente assim que ele começasse a envelhecer. Mas também eu tive que me preocupar com várias coisas que a gente tem que se preocupar quanto a bebês. Então, por exemplo, a gente colocou aqui essa cabeceira, ela segura a temperatura da parede para não vir aquela temperatura gelada da parede. Então, enquanto ele coloca no berço, ali fica realmente bem quentinho. Mas, quando ele crescer, ele pode utilizar essa lateral como cabeceira da cama. A gente já fez de um lado a outro, justamente por isso. Vocês estão vendo esses LEDs aqui? Eles são automatizados. O que significa que a Tainá, quando ela vinha amamentar ele, conseguia alterar qual era o tom da luz e quantos % ela queria de luz. Então ela deixava uma luz bem fraquinha para não acordar o bebê para vir aqui olhar, e ao mesmo tempo ela conseguia enxergar com facilidade. A gente já pensou em colocar aqui uma cadeira para ela sentar, antigamente era uma outra poltrona, ela trocou aqui por opção dela, e a gente colocou também tomadas para que ela pudesse ficar mexendo no celular e sendo uma mãe, utilizando enquanto ela amamenta. Então aqui depois, quando eles retirarem o berço, coloco a cama. E uma das preocupações dela era a luz para o quarto. Então o que a gente fez? Essa cortina aqui, ela é mais decorativa do que qualquer outra coisa. E a gente colocou uma cortina em rolo, que ela deixa 100% escuro para caso eles queiram fechar e deixar o bebê dormindo até o horário que eles acham melhor. Aqui nessa parte, a gente queria fazer um trocador que depois pudesse ser usado como escrivaninha. Então eu fiz as medidas de escrivaninha, tanto que para trocador ficou um pouquinho pequeno, eles não se incomodaram. E na parte inferior eu coloquei um gaveteiro móvel. Então, por enquanto eles utilizam gaveteiro, a gente utiliza normal. Então eles podem retirar aqui e se quiserem, essa mesinha pode ser utilizada como mesinha lateral depois, quando tiver a cama do adolescente. Além do LED ali, eu coloquei um LED aqui, para quando ele for estudar, ter uma luz boa para a escrivaninha, e a gente deixou uns detalhezinhos decorativos. No guarda-roupa, a nossa ideia foi fazer um guarda-roupa que pudesse ser usado por um adulto e por uma criança. A gente colocou o máximo de espelho, para não ficar muito pequeno o quarto, mas se você for olhar na parte interna, ele tem a mesma divisória do quarto dos adultos. Gaveteiros desse lado, bastante coisa para pendurar, e do outro lado são várias prateleiras. Então, pessoal, agora que vocês viram a casa inteira, eu posso falar pra vocês que esse apartamento está à venda. Então, se você tem interesse em comprar, vocês podem fazer uma oferta. Mas a Tainá e o Marco, quando eles vieram pra cá, a ideia deles era ter o quarto do bebê, o quarto deles, a gente fez tudo. O que a gente não conseguiu prever é que agora eles vão começar a trabalhar em casa e eles precisam de home office. Então, um escritório, algum cantinho para eles trabalharem, e aqui a gente não tem.
Então, o que a gente vai fazer é, eles compraram a próxima casa deles, a gente já está fazendo o planejamento e o projeto dessa nova casa e vocês vão poder acompanhar aqui no canal. Então se inscreva, não esqueça de deixar um comentário aqui falando o que vocês acharam da casa e dúvidas, o que vocês quiserem. E deixa um like também porque ajuda bastante. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.